Romanos capítulo 12 diz assim: Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas desde que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto de Romanos capítulo 12 tem uma súplica do apóstolo Paulo para que nós possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, culto racional. E como é este sacrifício vivo, este culto racional? Tiago, capítulo 3, fala como dominar a língua, ou o dever de dominar a língua. A partir do versículo 6, Tiago 3,6, traz uma descrição sobre a língua, diz assim: Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chama pelo inferno. Tiago 3,6. A língua é um fogo, é mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. O texto de Romanos 12 diz para oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. E este é o nosso culto racional. Culto racional. Quando falamos em culto, falamos em cerimônia de adoração a Deus. Culto, cultuar a Deus. Como é que se cultua a Deus? Com uma língua cheia de veneno mortífero, cheia de iniquidade, poço de maldade, e com as chamas do inferno nela. Quando fala de um culto racional, oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, está falando do domínio da língua, porque a língua contamina o corpo inteiro. A língua contamina o corpo inteiro. Se a língua contamina o corpo inteiro, nós temos que lutar, que perseverar, para que haja a purificação, a santificação da nossa língua. Isaías, o profeta, até o capítulo 5, ele está pregando contra o pecado de Israel, Jerusalém. Mas no capítulo 6, os céus se abrem, a glória do Senhor se manifesta, ele vê a glória do Senhor, reconhece que era um pecador cheio de iniquidade. Veio um anjo, o serafim, pega a brasa e toca nos lábios dele. A partir daquele momento, Isaías se torna o profeta messiânico. E no dia da confissão nacional, ele confessou que ele também tinha iniquidade. Isaías só se converteu quando a língua dele foi purificada. Em Atos dos Apóstolos, os discípulos estão reunidos esperando a promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo. Quando de repente veio um som forte, como de um vento muito forte, e apareceram sobre cada um deles línguas de fogo, e pousou sobre cada um. Língua de fogo. Naquele dia, os apóstolos de Jesus foram purificados. O Espírito Santo veio na forma de uma língua. Quando fala que a língua contamina o corpo inteiro e que nós temos que oferecer a nossa língua como sacrifício, nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, a primeira parte do corpo que nós temos que oferecer como sacrifício é a nossa língua. Temos que oferecer a nossa língua como sacrifício vivo a Deus. Este é o nosso culto racional. A mesma língua
que usa para abençoar, a mesma língua que usa para amaldiçoar. A mesma língua que bendiz, a mesma língua que maldiz. Bênção e maldição, procedente do mesmo ambiente, da mesma fonte. Então o texto de Tiago diz que ela é posta em chama pelo inferno. Então no sacrifício vivo, o primeiro passo é língua. Se alguém conseguir dominar a língua, será considerado uma pessoa perfeita, capaz de dominar o próprio corpo. Então quer oferecer o corpo como sacrifício vivo para experimentar